Saúde em cores. Oferecimento Instituto Nair Pereira. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio, porque a gente vai falar a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e também como as pessoas podem ter acesso a esses direitos, né? É por isso que aqui no estúdio está aqui o doutor Rogério Vinícius dos Santos, advogado e também nosso parceiro aqui do Instituto Nair Pereira, aqui em São José do Rio Preto. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo, grata pela sua presença hoje aqui. Primeiramente, quais são os responsáveis aí por assegurarem os direitos das pessoas com deficiência? Boa tarde. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a oportunidade e dizer que os direitos das pessoas com deficiência, o que é muito comum ser confundido, não se trata de privilégios nem de benefícios a mais, mas simplesmente mecanismos legais de efetivação do princípio da igualdade material e uma forma de garantir a essas pessoas que elas façam parte efetivamente da vida da sociedade. Então não existem privilégios, a primeira coisa que é importante entender é isso, existem mecanismos de inclusão dessas pessoas na vida da sociedade. O grande responsável pela efetivação desses direitos é o poder público, né? Então nós temos aí uma gama muito grande de direitos e que cada setor da administração pública ou do poder público vai sendo responsável pela efetivação de alguns deles. Por exemplo, nós temos uma garantia de subsistência, de manutenção de renda. O INSS é responsável pelo pagamento, por exemplo, dos benefícios de prestação continuada garantidos na Lei Orgânica da Assistência Social, que é o comumente chamado de LOAS, que é o pagamento de um benefício de um salário mínimo. Existem diversos outros direitos e que a gente pode conversar um pouco melhor sobre cada um deles e que a administração pública, o poder público é o grande responsável por cumprir, mas não só ele, porque também a lei garante o direito de acesso ao trabalho, por exemplo, com aquela reserva de 5% das vagas de emprego para os portadores de deficiência, e é um direito que tem que ser efetivado pelas empresas, pela iniciativa privada. Então, na verdade, é responsabilidade da sociedade garantir que todos façam parte, todos sejam incluídos, todos sejam tratados com dignidade que a própria condição humana exige. E que muitas vezes não ocorre, não é, doutor? A gente mostra muitos casos aqui no nosso jornalismo também, fazemos aí inúmeras reportagens de pessoas que têm um problema, que têm uma deficiência, que não consegue receber um benefício também, porque tem aí uma burocracia gigantesca e não sabe a quem recorrer, a quem pedir ajuda, né? Vocês do Instituto Nair Pereira hoje prestam aí total apoio a essas pessoas também, a essas famílias, não é? Hoje nós prestamos um serviço de assessoria social, psicológica e jurídica para toda pessoa, todo portador de deficiências e de todos os tipos de deficiência. E alguns poucos serviços que não são prestados dentro do Instituto Nair Pereira, nós temos assistente social e temos os advogados que encaminham para os órgãos que podem dar essa assistência. Doutor, quais são os casos mais frequentes que vocês atendem, que vocês tentam ajudar também, dar esse encaminhamento, até para o nosso público de casa entender melhor, porque de repente alguém está nos acompanhando, está nessa situação e fala, poxa, me enquadro também nisso e não sabia a quem recorrer e agora posso buscar apoio e ajuda de vocês. O que nós temos de mais recorrente são os assuntos relacionados à saúde. Então, por exemplo, eu vi que foi objeto de matéria esses dias a questão das cadeiras de roda motorizadas, né, para os pacientes de Rio Preto, que a Prefeitura não oferece as peças de reposição, manutenção, e nós já temos uma ação civil pública proposta em andamento para obrigar a Prefeitura a disponibilizar bateria, pneu, carregador e a manutenção da própria cadeira quando houver necessidade dessa manutenção. Mas nós também prestamos uma assessoria, uma assistência, que é a maior demanda nossa, é para deficiências intelectuais, especialmente para crianças portadoras de autismo, paralisia cerebral, isso para garantia de acesso a todos os tipos de serviço de saúde, não só a órteses, né, como o caso da cadeira de roda e alguns outros equipamentos, mas também de tratamentos de fisioterapia diferenciadas, como o TheraSuite, PediaSuite, o método Trainee, que são métodos de terapia, de fisioterapia,
que fogem do convencional e que têm por objetivo ajudar a criança a fortalecer a musculatura e ela começar a adquirir um pouco mais de autonomia para ela conseguir andar, caminhar um pouco mais sozinha, ter um pouco mais de possibilidade de desenvolver atividades que só com a fisioterapia tradicional não seria possível. Também ingressamos com ações pedindo home care para aqueles casos mais graves, porque não é raro acontecer... Pessoas acamadas. A deficiência intelectual acaba estando associada com algum outro tipo de patologia que deixa a pessoa, infelizmente, acamada e num estado em que ela precisaria de uma atenção ou de uma internação, mas uma internação domiciliar, cuidados de home care, cuidados de enfermagem, de fisioterapia para evitar atrofia muscular, e isso tudo a gente oferece lá também. E também o apoio para a obtenção do próprio benefício previdenciário que eu comentei, que é o benefício de prestação continuada, nós oferecemos esse serviço também. Doutor, por que muitas vezes tem que se procurar a justiça? Por que é tão difícil assim? Infelizmente, hoje, o poder público tem implementado quase que, assim, a grande maioria, quase que todas as políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. O problema é que o recurso que é investido e as cotas que são oferecidas, elas estão muito aquém da demanda. Então, por exemplo, nós já tivemos, um passado bem recente, foi necessário que a gente entrasse também com uma ação civil pública pedindo para que a Justiça determinasse para o Estado, por meio do hospital de base, que é quem é credenciado para esse serviço, para o oferecimento de prótese auditiva. Isso é um equipamento que está disponibilizado no SUS, porém, a quantidade que é fornecido todo mês fica muito aquém da demanda. Então, a fila de espera estava uma fila de anos. Foi necessário... É um problema bem mais amplo. Um problema muito mais amplo que a gente imagina. Então, o que acontece? Foi necessário o ingresso com uma ação coletiva para obrigar o Estado a, por meio do HB, zerar essa fila e entregar a prótese auditiva para todo mundo. Mas hoje a gente olha para a fila de espera, para essa demanda reprimida, e nós vemos que já voltou a ficar um número muito grande de pacientes e uma espera muito longa para ter acesso à prótese auditiva, e as pessoas ficam sem ouvir. Isso vai gerando uma exclusão social, especialmente quando se trata de criança, e que não é raro. É muito mais comum o idoso precisar da prótese auditiva, mas também é muito comum criança precisar da prótese auditiva, o que é muito mais grave, porque a criança sem a prótese auditiva, ela fica isolada da sociedade, compromete todo o desenvolvimento da criança, desde a fala até as relações sociais, o aprendizado na escola. Isso compromete a vida inteirinha da pessoa. E aí é quando há necessidade de uma intervenção para que o Poder Judiciário determine que seja atendido o direito da pessoa. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral, no nosso quadro Saúde em Cores também, que tem a parceria aqui do Instituto Nair Pereira. Só para a gente poder encerrar, quem precisar de ajuda, de auxílio, pode entrar em contato com vocês. Qual o endereço do Instituto? O Instituto Nair Pereira fica na Rua Voluntários de São Paulo, 3398, esquina com a Rubião Júnior. E o atendimento nosso lá é todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde. E gratuito também, não é, doutor? O atendimento é gratuito para a população de baixa renda e, na dúvida, não sei se eu me enquadro ou não, vai até lá, nós temos assistente social, vai ser feita uma avaliação social e, se por acaso não enquadrar, nós vamos dar um direcionamento, um encaminhamento para uma forma como essa pessoa possa ser atendida dentro das possibilidades dela. Ok. Doutor, obrigada. Excelente tarde para você. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral.